Bem-vindos à nossa sessão. Eu vou me apresentar. Eu sou Gabriel Livas. Na seguinte hora, eu terei o prazer de ser o seu moderador dessa atividade. Esse é o webinário número 4, desde uma perspectiva territorial e com muitas experiências de funções e de resiliência e políticas de resiliência desde o ano 2021. Para esse evento, vamos continuar com o fortalecimento das ações de políticas, especialmente para a região do Caribe. Temos panelistas muito importantes que estão conosco e eu vou apresentar eles em um momento. Só alguns aspectos antes de começar. Eu gostaria de eh, deixar saber vocês que temos interpretação simultânea em português, espanhol, francês, inglês, e vocês podem escolher a língua da sua preferência. Então, faça a favor de ter a certeza que vocês estão ouvindo a língua da sua preferência. E também temos a interpretação de linguagem de sinais. Compartilhem as suas perguntas na seção de perguntas e respostas no painel. Somente pedimos a vocês que coloquem seu telefone em silêncio para ouvir a interpretação simultânea. E agora vamos começar com o seminário. Eu gostaria de apresentar a doutora Pesqueira. Muito obrigada por estar conosco, do Departamento de Serviços de Assistência, por abrir o webinar. Você tem 5 minutos. Muito obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de começar a apresentar a nossos convidados importantes hoje. O doutor Jorge Blanco, Terian José, do Ministério da Saúde, Bem-Estar e Meio Ambiente, Antiga Barbuda, Dwight Calista, planejador, chefe de saúde, Ministério da Saúde, Bem-Estar e Assuntos dos Idosos, Santa Luzia. Muito obrigada também aos nossos representantes da OPAS, dos representantes da OPAS, Bahamas, Barbados, países do Caribe, Belize. Muito obrigada por estar conosco hoje. Hoje queríamos falar sobre como Santa Lúcia conseguiu adaptar e agilizar processos de avaliação, fortalecimento, desafios, oportunidades. E essa série de webinários tem um foco de expectativas da população que estão nesse contexto e tentamos integrar conhecimento de cooperação integral que os países da região das Américas estão falando, discutindo, com foco territorial e o poder de compreender e resolver as necessidades das pessoas do Caribe, dos países do Caribe, que fizeram até agora. Eles continuaram com muito progresso e desafios de desenvolvimento em relação à cobertura de saúde universal. Hoje de manhã vamos ouvir dos diretores desses países que implementaram nesses países que estão fortalecendo essas ações. Esperamos ouvir as suas experiências que sejam adicionadas nos processos de fortalecer a saúde primária. Gostaria de falar de alguns pontos focais para a nossa discussão. O marco de funções de políticas de saúde começou com, em geral, como é desenvolvido o marco de saúde que prioriza a construção de resiliência
do sistema de saúde, um ambiente da pós-pandemia que protege o ambiente de cuidado médico para sublinhar os enfoques deste ano 2021 em relação a medidas de saúde pública e um marco conceitual. Nesse sentido, podemos ter um marco desenvolvido de fortalecimento e desenvolver os fortalecimento do sistema de saúde, levando em conta que temos um sistema de acordo com o desenvolvimento de políticas, recursos e acesso real aos serviços. Há poucos, uma estratégia de fortalecer estratégias de saúde básica foi de sucesso através de nossos membros, através do Comitê 2024, de nós, ou de gente, um marco em relação às funções, não somente a nível nacional, mas subnacional e local, com o objetivo de acelerar a transformação do sistema de saúde e continuar com outras atividades emergentes. Em relação aos países do Caribe, eles mostraram ter um compromisso e qualidade forte em relação à implementação das funções. 9 países completaram as funções básicas e avaliações básicas de saúde que fortalecem a capacidade, identificam áreas de melhora. Essa avaliação ajuda a criar planos de ação estratégicos que servem de apoio das políticas nacionais. É, é muito importante para todos os países fortalecer as capacidades básicas e ah, enfrentar esses desafios. Trabalhamos com os países do Caribe, fortalecemos os sistemas de saúde e também compartilhamos as melhores práticas e recursos. Em conclusão, esperamos que a discussão de hoje reflita cada um de nossos papéis e fortalecer o sistema de saúde nos nossos países. Fazendo isso, contribuímos com o fortalecimento de todo o sistema de saúde, protegendo o sistema de saúde na nossa região. Muito obrigado a todos vocês por estarem nessa sessão e espero que vocês tenham um bom webinário de produtividade. Muito obrigado. Agora eu gostaria de apresentar a Natália Hoffman, é a nossa funcionária técnica de saúde primária e avaliação de políticas nos cuidados de saúde. Você pode falar. Muito obrigada. Estou contente de estar com vocês, Gabriel. Eu estou emocionada, com muita honra de estar com vocês pela representação que eu vou fazer, compartilhando a experiência dos países do Caribe com um foco renovado. Eu somente tenho 5 minutos, então falarei de uma visão geral e falar dos países e que realmente podem dar o detalhe. Eu vou passar a palavra àqueles que podem falar sobre os sistemas de fortalecimento, como já falaram. No ano 2020, a OPAS, em colaboração com os Estados-membros, publicou um marco de funções renovadas como resultado das mudanças de saúde pública e sistema de saúde e também e, tem alguns desafios em relação a esses temas, com o fortalecimento da governança e uma implementação renovada de funções de saúde básicas. E como vocês podem olhar aqui, esse é o resultado do marco de trabalho que adiciona 11 funções num grupo de 4 fases de políticas em desenvolvimento, os ciclos de políticas que incluem avaliações, desenvolvimento de políticas, alocação de recursos e um acesso ao marco de trabalho que também fazem com que colete todas essas funções mais importantes de como uma caixa de ferramentas com enfoque regional para avaliar as capacidades de implementação das funções do sistema de saúde e muitas estratégias e planos para fortalecer essas funções. Essa seria uma avaliação
planejamento estratégico para os países que estiveram, os países do Caribe, países que estiveram utilizando capacidades fortalecidas de maneira que tenhamos esse enfoque de esteja de acordo com as diferentes fases que foram utilizados e adaptados a esses países. Estamos falando como, por exemplo, os países do Caribe adaptaram essas metodologias num contexto internacional. O mais importante aqui é reconhecer que esse exercício está organizado pelo Ministério de Saúde e outros stakeholders importantes que definiram o escopo e para convidar a fazer uma avaliação e fazer uma formulação e implementação dos planos. Então, o foco inclui duas fases, como é a situação do sistema de saúde e o mapeamento institucional para saber quais são os stakeholders importantes e as soluções e que poderia ser implementado nos países. É, justamente com a capacidade institucional e utilizar uma ferramenta que já está na plataforma, que ajuda com o exercício de oficinas de participação, de quais são as capacidades de implementação de EPHF, e também uma avaliação de relatório para ter um plano estratégico. Em muitas áreas é utilizado para a avaliação e implementação dessas estratégias em muitos países. Em particular, no Caribe, tivemos países como Antigua e Barbuda, Bahamas, a República Dominicana, Suriname e outros países. Esse exercício ajudou as autoridades de saúde em colaboração com os escritórios da OPAS, fazer com que exista um mapeamento institucional da sua capacidade para formular ações de EPHF e como implementar essas ações. Eu tenho certeza que vocês ouvirão os outros panelistas também sobre isso. É importante ter uma experiência, é importante saber que a experiência dos países do Caribe também está no relatório, não somente sobre os exercícios dos países do Caribe, mas também como fizeram o piloto e exercícios que ajudaram a introduzir mudanças importantes na metodologia e as ferramentas utilizadas para saber uma redução, conhecer a redução dos temas e como foram colocadas na plataforma. E com essa experiência, temos toda essa retroalimentação de implementação do EPHF. E em outros países, por exemplo, existe uma adaptação múltipla e e ter em consideração que temos stakeholders e funcionários de Ministério de Saúde que têm muitas responsabilidades, compromissos que poderiam ser colocados como uma ferramenta de avaliação para que pode estar em processos de modificação ou de mudança e implementação. Então, o mais importante aqui é que tivemos muitos casos no Caribe onde tivemos envolvimento dos pontos focais dos ministérios e dos consultores nacionais e é extremamente importante. Então, o que fizemos até agora? Já trabalhamos por fases quando vemos a análise da situação. Tivemos uma revisão geral da diversidade que vemos uma configuração dos sistemas de saúde, arquitetura,
aquilo que nós falamos muito quando pensamos nas Américas como região e observamos também no Caribe, quando observamos dos sistemas de saúde do Caribe, que tem configuração onde é importante a participação do setor privado e também uma mistura de modelos públicos privados e um grau de centralização em alguns países e diferentes níveis de centralização e tudo que leva à consideração de desafios. Quando falamos de como as autoridades de saúde, em particular, podem configurar partes de implementação de funções de saúde pública. É importante ver que em todos os países da América nós vemos o mesmo tipo de desafio na estrutura e arquitetura dos sistemas de saúde. Eu também gostaria de reconhecer prioridades importantes. Novamente, isso é uma visão geral. Eu tenho certeza que quando ouvimos os países, nós vamos ver as prioridades específicas que podem ser diferentes dessas, mas como, de forma geral, é um ênfase na financiamentos sustentável, doenças não comunicáveis, não transmissíveis, desafios no atendimento médico especializado, necessidade de dados e sistemas de dados atualizados, maior participação social nas ações e políticas de saúde e multissetoriais. Alguns exemplos de questões identificadas pelos países como parte desse exercício. Olhando para o mapeamento institucional, vemos a ação de vários atores nessa implementação, alguns do setor de saúde, alguns extrasetoriais, e diferentes níveis de alinhamento com as autoridades de saúde e de influência dessas autoridades sobre essas instituições e o pensamento sempre de uma ação coordenada na implementação dessas funções. Depois, há uma certa mudança, olhando os níveis agregados dessas funções, vemos, nesse caso, um nível menor de alinhamento, vemos instituições privadas fora do setor de saúde, trabalhando aqui nessa área. Por exemplo, no EPHF3, que tem a ver com pesquisa, há essa participação, mais níveis de influência e alinhamento, por exemplo, com a sociedade civil, instituições centralizadas do setor de saúde, se comparadas às instituições extrasetoriais que são da sociedade civil e privada. Isso tudo acontece porque existem diferentes realidades e situações e contextos, e nós vamos ouvir mais sobre isso mais tarde. O último achado que eu devo falar, eu acho que tem a ver com capacidade existente para a implementação das EPHFs. Falamos muito sobre capacidades quando falamos dessas avaliações, e com isso nós queremos dizer precisamos terminar, Natália. Nós estamos olhando a capacidade formal, estruturas legais e políticas, e vemos diferentes níveis dentro disso. Alguns EPHF têm níveis mais altos ou capacidades mais altas já instaladas, como o 2, que tem a ver com a avaliação. Mas eu acho que o é importante entender é que, como resultado dessas avaliações, os países do Caribe puderam identificar as suas prioridades específicas, que incluem essas prioridades dentro dos seus planejamentos nacionais e as ações que eles buscam implementar. E não vou entrar em detalhe por causa da questão de tempo aqui, mas os países vão detalhar isso, os nossos palestrantes hoje. Eu gostaria também de falar da, da outra forma de engajamento dos países no fortalecimento dessas funções, que podem incluir o Diálogo Econômico e de Saúde das Américas, IEPHF, e que compreende uma série de reuniões oficiais para promover a vontade política e os compromissos necessários. Nós temos 17 países trabalhando para estabelecer essas prioridades compartilhadas, e
e identificar lacunas de capacidade institucional em toda a região que exigirão investimentos futuros. E, por último, a estratégia para fortalecer as funções essenciais de saúde pública e as linhas estratégicas de ação. Nós vamos ter uma a resolução recentemente aprovada sobre a estratégia de fortalecimento dessas funções. Eu gostaria de falar que nas intervenções hoje nós vamos em ver como os países estão se voltando para essas ações mais enxutas, que têm a ver com fortalecimento de governança, de avaliação das funções públicas de avaliação, de poder decisório, as competências de implementação também dessas funções. Muito obrigada. Eu peço desculpas por ter passado mais tempo do que eu deveria. Muito obrigada, Natália, pela apresentação brilhante, e nós estamos aguardando realmente mais informações nesse sentido. Nós compartilhamos os links para os documentos mencionados na apresentação aqui no chat, para que você tenha a oportunidade de analisá-los em profundidade e compartilhá-los com suas equipes e redes. Vamos passar agora ao nosso painel de discussão. Nós vamos restringir o foco do evento agora aos países do Caribe, para destacar o importante progresso que está sendo feito e incentivar a identificação de ações estratégicas e prioridades de investimento para aprimorar as capacidades e a resiliência da saúde pública na região. Preparamos várias perguntas para orientar nossa discussão com os palestrantes, a quem novamente agradecemos por terem aceitado o nosso convite. Temos o prazer de contar com representantes da Autoridade Nacional de Saúde de 3 países do Caribe que implementaram a avaliação do EPHF. Temos o Dr. Jorge Polanco, diretor de Serviços Hospitalares e Saúde Aliada do Ministério de Saúde e Bem-Estar do Belize. Bem-vindo, Dr. Polanco. Temos também a doutora Terry Ann Joseph, diretora médica adjunta, Ministério de Saúde, Bem-Estar e Meio Ambiente de Antigua e Barbuda. E o senhor Dwight Calixte, planejador-chefe de saúde, Ministério da Saúde, Bem-Estar e Assuntos dos Idosos de Santa Lúcia. Vocês são muito bem-vindos. Também temos o prazer de contar com a presença dos meus colegas dos escritórios dos países, doutora Eldona Boisson, representante da OPAS-OMS na Bahamas, Ilhas Turcas e Caicos, a doutora Amália Del Riego Abreu, representante da OPAS-OMS em Barbados e nos países do Caribe Oriental, e o doutor Roberto Bort, assessor de Sistemas e Serviços de Saúde da OPAS e OMS do Belize. Obrigado a todos vocês. Vamos começar com as nossas perguntas com o senhor Calixte. Eu vou fazer uma pergunta e você teria 5 minutos para responder. A pergunta é: inspirado nos resultados da avaliação da EPHF, quais são os desafios e oportunidades específicos para o fortalecimento das capacidades de saúde pública em Santa Lúcia? Por favor, você tem a palavra. Bom dia a todos. Quanto à pergunta, talvez eu possa falar uma abordagem mais geral e tentar me manter dentro dos 5 minutos. Quanto a Santa Lúcia, ok. Quanto a Santa Lúcia, tínhamos uma quantidade limitada de recursos humanos no setor, esse foi um dos desafios que enfrentamos, e nós identificamos isso como um problema significativo, dificultando a manutenção de níveis adequados de equipes durante a avaliação. Dado isso, tivemos dificuldade de fornecer as diretrizes específicas e de fornecer os serviços continuados para o Ministério. Portanto, tornou-se também difícil de mantermos
as discussões aprofundadas necessárias para a provisão dessa informação. Então, os níveis de, ou a quantidade de equipe para a implementação dessas estratégias, dando a limitação dos recursos humanos, isso requereria um equilíbrio muito delicado entre o tempo, a metodologia do EPHF, de um lado e do outro lado a qualidade. Portanto, porque precisávamos garantir a continuidade dos serviços e que teríamos uma informação adequada para que pudéssemos realmente fazer o melhor uso das ferramentas. Foi preciso, então, ter esse equilíbrio delicado, e isso definitivamente foi um dos nossos desafios. Portanto, na implementação, temos muito tempo que não foi documentado e manobras que foram feitas para conseguirmos o resultado que queríamos. Isso foi um dos desafios, porque apesar de termos uma capacidade importante de coleta de dados e gestão de dados, sistemas de gestão de dados, há sim uma lacuna na disseminação e relatório de forma atempada. E também na avaliação, monitoramento da saúde pública. Se olharmos para isso, a partir do ponto de vista da avaliação, nós podemos também entender que essas são oportunidades. Nós entendemos essa questão como uma oportunidade para melhorar a colaboração intersetorial. A própria metodologia trouxe desafios, mas, em última análise, ela traz sim oportunidades para a colaboração intersetorial. O país de Santa Lúcia pôde usar, por exemplo, para a saúde, educação, agricultura, trabalho, justiça, equidade e comércio, para trabalhar, então, sobre os determinantes sociais dessas questões e melhorar os resultados da saúde pública. Os esforços colaborativos vindos de todo esse processo podem levar a uma saúde com contribuição maior de todos os setores e, portanto, uma saúde mais eficiente. Em última análise, nós precisamos, quanto a esses desafios, precisamos realmente fazer ajustes na metodologia para que pudéssemos ajustá-la ao nosso modelo e conteúdo de saúde pública, focando, então, nas áreas mais importantes para a nossa população, na nossa abordagem, eh, fazendo esse ajuste para a saúde pública, precisamos olhar para um contexto sociológico e epidemiológico muito específico, e foi muito importante esse ajuste, essa customização. Isso foi feito com uma análise situacional muito aprofundada e um mapeamento situacional para identificar as nossas prioridades. É, Identificamos algumas prioridades, como saúde mental, relatórios, etc. Também olhamos questões como violência, injúria física, serviços de saúde. Perdão, Dwight, nós precisamos terminar a pergunta aqui. Ok. Então, é isso. Vamos passar então para a pergunta seguinte. Muito obrigada por ter identificado as suas prioridades. A segunda pergunta seria o seguinte: na apresentação de Natália, ela observou a importância da adaptação da avaliação da EPHF ao contexto do país. Como Santa Lúcia conseguiu adaptar e agilizar o processo de avaliação e fortalecimento da EPHF? Talvez eu já tenha começado a responder essa pergunta. A ideia
é que nós precisamos fazer essa adaptação para que ela se ajustasse à nossa experiência única. Precisamos nos debruçar sobre a adaptação da própria metodologia, dados os desafios com os quais lidávamos quanto a essas funções e a questão de limitação de pessoal. Então, nós fizemos essa adaptação metodológica para que nós focássemos na identificação das áreas que nós queríamos estrategicamente abordar, como eu mencionei antes. Nós precisamos trabalhar sobre saúde mental e outras. Todas essas questões foram priorizadas. E todas as questões que foram priorizadas foram aquelas das quais pudemos extrair informação estratégica para que pudéssemos evoluir na melhora do nosso setor de saúde. Defina a informação que precisamos para ah, planejar essas decisões, ou tomar essas decisões. Então, temos a informação necessária para o planejamento e nos adaptar ao contexto local de acordo com a metodologia que queremos utilizar. Esses marcos de trabalho deveriam ser ajustados. Foram ajustados para ser utilizados em muitos contextos, de maneira que possamos utilizar essa base e adaptá-la ao contexto para que as ferramentas utilizadas sejam relevantes e assim obter os resultados desejados. A ideia é priorizar as intervenções para ter um impacto mais significativo e resultados de saúde e ter a certeza que os recursos que são utilizados sejam utilizados com eficiência e efetivamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Calix. Vamos utilizar a sua experiência de Santa Lucia e sobre os desafios que você falou. Temos oportunidades de implementação que são importantes para aprender sobre como vocês se adaptaram à sua realidade, seu setor de saúde. E agora vamos continuar com o nosso panelista Jorge Polanco e teremos duas perguntas. Temos duas perguntas, doutor Polanco. Temos uma pergunta sobre os resultados. Quais são as principais necessidades de investimento para capacidades de EPHF e como elas estão alinhadas a uma atualização do plano de saúde pública? Você tem 5 minutos. Muito obrigado. Fizemos essa avaliação nos últimos 12 meses e essa avaliação também esteve acompanhado de e complementada pelo nosso plano como país para continuar com uma direção de implementação dessa ideia. O que eu posso olhar é que nós identificamos áreas onde priorizamos as funções essenciais em relação funções de saúde, e existem muitas prioridades, muitos níveis eh, de logros. Uma delas, ao nível de político em relação à acessibilidade, e intervenções que buscam promocionar fatores de saúde. Queria falar sobre três: gerenciamento e promoção de eh, temos certeza que focar a intervenção social é importante porque faz parte das bases de intervenções. E também em relação à eficiência e financiamento com igualdade, e o último em relação a recursos humanos é muito importante e crítico no monitoramento de saúde e tem que ser equitativo no sistema de saúde e o desempenho e a medição do desempenho. E com isso,
Isso é uma coisa que nós falamos nos últimos meses. O motivo pelo qual falamos disso é porque, ao mesmo tempo, começamos um processo de desenvolvimento de um plano estratégico no setor saúde. A OPAS esteve assistindo para conseguir fazê-lo nas últimas semanas, eh, no dia a dia, das necessidades que nós identificamos e ao nível operativo e de gerenciamento, ao nível local. Fizemos isso e nós falamos disso porque eh, o pessoal está ocupado, mas nós achamos que ao nível central pensamos que podemos fazer mais como país do que já fizemos. Chegamos a uma conclusão que é um tema de ver a eficiência que temos e a efetividade que temos para que possamos eh, ter esses processos, ter os indicadores claros de monitorar a área de serviços na qual queríamos focar. Uma coisa que estivemos trabalhando paralelamente com o desenvolvimento de plano estratégico e atualmente estamos trabalhando nessa área. Agora, em relação ao investimento, tem que ver com o orçamento do Ministério de Finanças de maneira anual. Isso é feito paralelamente ao plano estratégico que terá que ser desenvolvido e que já começamos e que vamos trabalhar com nos próximos 2 anos. Uma parte, acho que temos a segunda pergunta, desculpe. Isso é da segunda pergunta, não é? Agora eu vou fazer uma pausa para a segunda pergunta, para fazê-la oficialmente. De que maneira a colaboração com os Ministérios de Finanças eh, estamos falando de finanças, agora eu só queria fazer a pergunta de novo. Sim. Em relação a finanças, é importante. Há pouco estivemos expandindo a segurança em saúde e há pouco foi parte do Enfoque País e foi estendido até o norte e tivemos uma aprovação para fazê-lo até a parte este do país. Essa é uma estrutura que ajuda nos serviços primários de saúde, que o Ministério da Saúde não pode contribuir pelos recursos limitados, essas instalações limitadas. Nesse esquema, envolvemos a incorporação do setor privado, que é extremadamente bom e que foi de muito benefício. Temos o setor privado participando e contribuindo com as responsabilidades, como o Ministério da Saúde, teríamos que prover financiamento. Esse financiamento é uma ajuda paralela do Ministério de Finanças. Na realidade, são fundos sob o Ministério de Finanças. Sabemos que o desafio é fazer com que tenhamos a certeza que não estamos duplicando. Quer dizer que poderiam existir áreas que estão uma sobre a outra, mas o desafio é ter a certeza que somos eficientes. Então, mesmo que temos um esquema nacional que é feito em equipe, temos que assegurar de fazer com que exista essa relação, que a duplicação seja mínima e que possamos, ah, que as despesas sejam eh, corretas. Em relação ao Ministério de Finanças, normalmente temos uma petição de recrutamento para os escritórios de América Central. Nós sabemos que existe um problema de funcionários em saúde, uma escassez desses trabalhadores, então temos que recrutar as pessoas, os trabalhadores de outros ministérios. Uma vez que temos isso, obtivemos não somente o dinheiro, mas também definir os portafólios
daqueles que estarão assistindo. Agora, de maneira de colaboração, temos o apoio do Ministério de Finanças nesse sentido. Eu queria fazer uma referência ao setor de colaboração. Do Ministério de Finanças também está participando com outros ministérios com os quais deveríamos trabalhar com as experiências tipo o Ministério de Agricultura e implementar atividades que deveriam ser feitas como grupo e para as quais nós recebemos os fundos facilmente do Ministério de Finanças, seja de maneira de projeto ou caso que exista uma necessidade de um artigo adicional que é precisado. Deveria falar também que essas decisões, dependendo do nível, a quantidade de dinheiro, farão parte de gabinete de ministros, onde temos muito apoio na promoção de políticas de saúde, especialmente quando também existem outras entidades que estão participando, porque existe um apoio ao nível de escritório e finalmente são feitas. Tivemos experiência de respostas positivas. Eu acho que já passou para lá. Muito obrigada pelas respostas. Acho que foram respostas muito detalhadas, que sublinha a importância e as prioridades de monitoramento dos sistemas de avaliação para medir o seu desempenho e o impacto nas intervenções. E uma intervenção com o Ministério de Finanças e ter os recursos e implementar e não ter duplicação. Agora vamos falar com o Sr. Joseph, da Antiga e Barbuda. Temos 5 minutos para as respostas. Doutor Joseph, primeira pergunta. Doutor, como que a Antiga e Barbuda esteve revisando a avaliação de EPHF para informar na transformação e a iniciativa de transformação de seu sistema de saúde? Primeiramente, eu queria agradecer a todos pela participação e pelo convite. Eu também queria agradecer ao doutor Fischer pelas palavras, claramente a avaliação. Valeu sempre a antiga e barbuda, ajuda a avaliar quais são as brechas e fortalecer e entender as fortalezas e fraquezas e ter a oportunidade de agradecer ao UPAS por, por pela ajuda nessas atividades e fortalecer nosso sistema de saúde, porque ajuda a olhar a nós de uma maneira realista e saber quem somos, e fortalecer as nossas fraquezas e saber o que está dando certo e o que não. Falando disso, em particular para nós, essa avaliação ajuda a gente a fortalecer nosso sistema de resiliência, nosso sistema de resposta, que deveria ser adaptável e deveria focar a desafios futuros, doenças não comunicáveis, surtos de doenças infecciosas. Essa avaliação como essa avaliação está se utilizando realmente a antiga e barbuda, agora tem planos estratégicos e a ideia é utilizar os resultados dessas funções públicas para informar as nossas estratégias. Uma das áreas que tínhamos que focar saúde com finanças em geral, mas também em saúde e cuidado primário. O cuidado primário de recursos humanos, em saúde e cuidado primário também tem que ser integral. Temos que fortalecer essas áreas, especialmente porque fazem parte das bases para conseguir acesso de saúde, cobertura de saúde universal. A Natália
falou na sua apresentação que a antiga queria converter ou fazer com que seu sistema seja nacional e para aqueles que não conhecem que é um esquema nacional de benefícios, é tipo um seguro e um sistema de saúde público para pessoas que não têm doenças não pessoas com doenças não comunicáveis e aquelas pessoas que precisam de intervenções e que não são de acesso no país, ou aquelas pessoas que não têm os recursos para fazer os pagamentos, então obtemos recursos dos impostos. Então, a ideia é conseguir o acesso universal e ao sistema de saúde também levamos em conta que os 50% dos participantes que nós precisávamos. E para continuar com as iniciativas e para integrar melhor, como ter esses relacionamentos fortes entre os parceiros e ter a capacidade de implementar as funções do sistema de saúde. Uma outra área de preocupação para nós é o fato que tivemos que fortalecer esse marco com as políticas, legislações, regulamentos e também colocar, ou atualizar elas. E também tivemos que criar umas outras. E com isso, continuamos ou conseguimos responder melhor às emergências e também melhorar nossos sistemas de saúde. Eu acho, na semana passada, como tenho mais um pouco de tempo, eu queria falar sobre uma transformação do sistema de saúde. O que nós avançamos em relação à infraestrutura, apoio e melhorar que é importante para continuar, como fomos capazes de priorizar a alocação de serviço, as tendências dos CDCs. Essa é uma outra área que, a avaliação sublinhou e uma coisa que ajudou a gente a implementar, alinhado com a agenda do governo e da transformação digital. Agora temos um tempo para a segunda pergunta. Muito obrigado. Agora, nós vemos que esse enfoque fortalece a cooperação entre os diferentes países. De que maneira os diferentes países do Caribe poderiam fortalecer a sua cooperação? Eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque existe, tem- temos o CARICOM, temos o CAFA, a Agência de Saúde Pública do Caribe e outras entidades que têm como objetivo promocionar uma cooperação regional e que deveríamos aproveitar para fortalecer essas relações e compartilhar experiências, recursos, melhores práticas. E sem dúvida, isso será útil na implementação coletiva das funções essenciais de saúde pública na região toda. Deveríamos ter em consideração uma coordenação de programas de capacitação, treinamento e cumprimento em conjunto, porque alguns países têm uma similitude. Eu deveria dizer, Santa Luzia poderia ter algumas similaridades em relação à cultura
E, por exemplo, se ter uma campanha de saúde pública, isso também poderia ajudar, compartilhar recursos para todos os países. Peço desculpas, mas eu acho que está no momento de terminarmos aqui a sua resposta. Ah, bom, eu vou falar só duas coisas para finalizar. Compartilhar esses recursos de saúde pública, e nós sabemos que recebemos as nossas medicações de alguns lugares, talvez seja importante ampliar essa base de fornecedores. Mas antes de terminar, eu gostaria de agradecer a OPAS pelo seu apoio de muitos anos e agradecer à doutora Amália e à equipe dela, especialmente Dr. Partisy, pelo apoio que eles nos dão. E eu gostaria muito de fortalecer o nosso relacionamento de trabalho. Muito obrigada pelos seus comentários. E agora nós vamos terminar. Obrigado a todos por seus comentários e por enriquecerem essa discussão sobre a implementação da avaliação da EPHF. Passaremos agora às intervenções dos nossos representantes de 3 escritórios da OPAS nos países. Eu vou fazer uma pergunta ao grupo como um todo. Cada um de vocês terá 5 minutos para responder. A pergunta é: qual é a principal colaboração técnica da OPAS para aumentar a capacidade do seu país para implementar a FESP? Como a implementação do exercício de avaliação e fortalecimento da FESP informa a estratégia de colaboração com o país da OPAS? Vamos começar então com o Dr. Del Riego. Cada um tem 5 minutos para responder. Obrigada, Gabriel. Eu acho que eu era a última na ordem, mas tudo bem. Primeiro, eu gostaria de congratular todos os palestrantes e gostaria de dizer que, quanto às funções essenciais de saúde, eu acho que trata-se de uma ferramenta e um arcabouço muito poderosos para dar suporte aos países. Eu gostaria de falar de um elemento que foi levantado em todas as apresentações. Esses processos sempre buscam ter um impacto na transformação da função de saúde básica. Essas transformações são muito complexas. Eu não conheço nenhum dos nossos países que não tenha um compromisso político fortíssimo no avanço, ah, para a cobertura de saúde universal. O desafio para esses países, ilha em desenvolvimento, não é de compromisso, mas sim em termos diferentes. Como avançar com processos sustentáveis dentro de contextos muito complexos? Por exemplo, digamos, numa estação de furacões, você pode perder toda a sua capacidade instalada. E também a questão das capacidades de recursos humanos existentes. Nesses contextos, a ferramenta, o arcabouço desse do EHRF é muito importante, ele é muito forte, porque ele pode facilitar processos que poderiam não acontecer em outra situação. A colaboração intersetorial, o diálogo nacional para explorar várias formas de cooperação. E estas questões foram ligadas a questões muito específicas de estudos nacionais da saúde, estudos de desenvolvimento nacional. Isso é uma contribuição excepcional. Também, respondendo a pergunta, todas essas são os nossos inputs, nossas respostas às estratégias. Vemos isso no momento
em vista das estratégias de cooperação entre países, mas também o processo de desenvolvimento do planejamento estratégico da OPAS, que ocorre nesse momento. Nós já estamos incorporando questões desse processo na nossa ação agora. Eu vou terminar aqui, Gabriel. Eu fico muito feliz de estar aqui com todos e muito obrigado por todos pelas importantes aportes. Muito obrigada, Amália, pelas suas respostas. No interesse de tempo, vamos passar para Dr. Boisson. Muito obrigada, bom dia a todo. Muito obrigada pelas apresentações dos países, como disse a Mala, elas ajudam muito o nosso trabalho. Obrigada a todos. A primeira coisa que eu gostaria de falar na tecnologia nas Bahamas. Como disse a Natália, eles foram o primeiro país caribinho a implementar essas funções. E eles aprenderam muitas questões muito valiosas que nos ajudam a aplicar esse arcabouço para avaliação futura em outros países. Eu gostaria de usar a oportunidade que eu tive agora para manifestar o meu apreço ao governo das Bahamas por participar nesse processo de forma tão expressiva. Eles não puderam estar aqui conosco, mas acredite em mim, eles têm um total compromisso com esse processo e com os passos seguintes. Essa avaliação para o país ajuda a identificar 6 ou 7 lacunas nas 11 funções que falam do desenvolvimento de estratégias para trabalhar essas lacunas. No ano passado, esse trabalho já trouxe muita informação para a iniciativa do país para fornecer seu sistema público de saúde. Essa iniciativa, esse fortalecimento, cobre todos os aspectos do fortalecimento do sistema. Esta avaliação realmente foi a base para o desenvolvimento de uma estratégia nacional baseada em evidências. Também serviu como um guia ou uma forma, um meio de apoiar a estratégia de cooperação do país para as Bahamas. Existe um foco no fortalecimento da governança para que a Bahamas possa evoluir em estruturas mais fortalecidas, uma arcabouço institucional e os processos de boa governança e saúde. Algumas das outras formas principais com as quais esse processo fortaleceu a saúde nas Bahamas incluem a área de recursos humanos para a saúde, trazendo a informação para o estabelecimento de um plano multissetorial nacional para a colaboração nesse sentido nacionalmente e também para a criação de mecanismos regulatórios para avaliar as políticas necessárias e para a regulação da indústria farmacêutica no país. Para terminar, porque eu tenho pouco tempo, esse processo de avaliação realmente serviu como uma ferramenta importante para o planejamento estratégico para a saúde, também funcionou como uma função importante para otimizar a forma com que nós, a OPAS, fornecemos cooperação técnica para os países e tem sido um sucesso imenso por causa da quantidade do engajamento de atores que obtivemos, que foi muito ampla. E também do engajamento das lideranças nesse sentido. Eu gostaria novamente de agradecer e aplaudir o governo das Bahamas e agradecer a sua prontidão de usar esse arcabouço para desenvolver estratégias nacionais de saúde. Muito obrigado, estamos muito felizes de saber que essas questões estão evoluindo. Eu mesmo participei disso pessoalmente. Vamos passar agora ao Dr. Bort, 5 minutos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui essa manhã. Quanto à pergunta sobre como as FESP estão sendo
aliadas à estratégia de cooperação do país. Essa estratégia no Belize cobre de 2023 a 2027 o planejamento e tem 7 prioridades estratégicas, com 23 áreas foco, que podem ser facilmente reconhecidas dentro de uma ou mais funções públicas que precisam ser exploradas. Esse exercício também tem sido usado no coração do processo de estruturação que está acontecendo dentro do Ministério de Saúde, que busca estruturar o planejamento estratégico de saúde até 34 de forma estratégica, e o que estamos buscando estabelecer tem sido uma excelente opção desenhar dentro deste arcabouço 3 resultados que têm a ver com fortalecimento da governança, do sistema de saúde como um todo, a questão de stewardship e melhoria do serviço de saúde para as comunidades. E aqui as nossas funções principais, essenciais de saúde, agrupadas em 4 áreas, são muito importantes para entender os produtos necessários para chegar a esses resultados. Então, o resultado desse exercício feito em 2023 tem sido muito úteis para nos ajudar a entender o caminho que deve ser trilhado nos próximos 10 anos quanto às diretrizes estratégicas de saúde. Isso, rapidamente, seria as minhas observações sobre como essas funções têm sido usadas para o fortalecimento da estratégia de cooperação do país e do capacidade do país de implementar a FESP. Muito obrigada a todos pelas suas contribuições. Antes da sessão de passar para a sessão de encerramento, gostaríamos de lembrá-los que a gravação do evento, bem como as apresentações e outros materiais, estarão na página da web dedicada a essa série e compartilharemos o link para vocês no chat. Agora, para apresentar as reflexões finais sobre essa rica discussão, passo a palavra ao Dr. Ernesto Báscolo, chefe da Unidade de Atenção Primária à Saúde e Prestação de Serviços Integrados da OPAS-OMS. Ernesto, você tem a palavra para o nosso fechamento. Muito obrigada pela sua excelente moderação e agradeço profundamente a cada um dos nossos estimados palestrantes, todos eles são colegas e também amigos. Muito obrigada pela sua participação nesse webinar e compartilhar seus pensamentos. Eu gostaria também de agradecer os 9 países do Caribe que, com sucesso, complementaram a avaliação das funções públicas essenciais e agora estão, de forma ativa, implementando seus achados. Essa manhã, nós aprendemos bastante sobre o fortalecimento dessas funções essenciais nas regiões, as lições aprendidas e os vários caminhos encontrados para evoluir foram essenciais para guiar os nossos próximos passos, sendo bastante claro para provar as capacidades para essas funções são um poder de forma prática para a resiliência. Portanto, o diálogo de hoje não deve terminar aqui. Uma questão essencial desse passo é manter esse momentum, esse ímpeto, aumentando o engajamento intersectorial, enquanto continuamos a melhorar as competências, e a abordagem de saúde primária
traduzindo ela de conceito à ação. Eu convido todos a continuar a colaborar em várias plataformas e redes. Estamos tendo o Diálogo das Américas também, e nós contamos com o seu apoio na estratégia para fortalecer estratégias públicas para o fortalecimento das competências públicas, que é um planejamento que vai até 34, que será discutido no próximo conselho, que ocorrerá dentro de poucas semanas. Ao priorizar essas funções e sendo e entendendo isso como prioridade, nós construímos um futuro mais saudável e equitativo para todos. Agradeço novamente a todos por estarem aqui e aguardamos estar com vocês no próximo webinar, no dia 25 de setembro, quando nós vamos celebrar o Dia de Segurança do Paciente. Muito obrigado novamente. Obrigado, Ernesto. Obrigado a todos vocês por se conectarem, pela participação deste webinar. Eu, eu espero vê-los no próximo webinar. Tenham um ótimo dia. Muito obrigado. Adeus a todos.